Glória a Deus, povo do Senhor, nós estamos aqui em movimento mais uma vez pelo Espírito Santo e eu não sei você, mas enquanto eu estava aqui nesse momento e recebendo a oração do pastor Arão, Deus seja louvado por sua vida, viu, pastor? O Espírito Santo já começou a me abraçar, já começando aqui a ouvir os pedidos e o coração já começou a ficar quentinho, nós sentimos uma atmosfera especial. Eu não sei você, eu sei que alguns estão no carro, em movimento de fato, alguns estão na sala, estão no quarto, outros estão em alguma sala de hospital, mas uma certeza nós temos: o Espírito Santo está ao nosso lado, amém? Isso é muito especial. Quero mandar um abraço aqui em especial para o meu ministerial que está aqui me assistindo. Ontem conversei com ele na associação e ele falou comigo: olha, parabéns, estou feliz que você está na sala 57. Ele é um fã número 1 aqui da sala 57, é o pastor Esmeralda. Sempre está presente aqui da Associação Paulista Sul, nosso ministerial. Um abraço aí, fraternal aí, que Deus abençoe grandemente, tá? Obrigado, amigo. Abraço para você também. Feliz de te ver hoje Amém. pregando aí, viu? Você é benção, viu? Deus seja louvado. Queridos, hoje é um tema especial. Nós estamos aqui nesse momento em movimento e eu estava orando ao Senhor e clamando por Ele. E há um tempo atrás estava orando: Senhor, qual que é a tua mensagem hoje? Qual que é o teu recado hoje na nossa vida, Pai? Fala conosco em nome de Jesus. E vindo para cá, e ontem, essa semana, o Espírito Santo foi tocando no meu coração e me trouxe uma mensagem que a gente não pode esquecer, como nós somos aqui adventistas, como nós somos aqui um povo que ama a profecia, que ama aqui o movimento, que tem uma história profética, que ama a escatologia. Então, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 22. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, repito, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Eu sei que aí em casa vocês estão em família, alguns estão aí ao lado do Espírito Santo, isso é muito bom. Outros estão aí ao lado, talvez, do cachorro de estimação, um gato, ou então familiares. Não importa quem está ao seu lado, eu quero que nesse momento você sinta a presença do Espírito Santo e você abra o coração, abra agora nesse momento para ouvir a voz de Deus. Se tem alguém perto de você, então chame também. Fala assim: ó, venha ler a Bíblia com a gente, porque somente a Bíblia com o Espírito Santo transforma. Olha só o que diz aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 11 em diante. Diz o seguinte: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, e continue o justo a continuar na prática da justiça, e o santo a continuar também a santificar-se. Queridos, esse texto aqui é um texto fantástico, é um texto aqui poderoso, é um texto que fala nada mais, nada menos do que o fechamento da porta da graça. Um dia, às vezes, nós esquecemos que a porta da graça vai se fechar. E então, quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais por que pregar. Você já imaginou isso? Chegar um dia em que você não vai precisar mais, não vai ter mais importância você pegar ali, abrir a Bíblia e começar a pregar para alguém, porque a porta da graça fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, não salva mais. Você imaginou que cena é essa? Nós estamos aqui missionários, bem como o pastor Wagner falou, nós somos missionários em todo o tempo. E tudo que fazemos, compramos, vestimos, falando, é para se parecermos mais com Jesus. Imagina que cena é essa, quando a porta da graça se fechar. O nosso senso missionário de trazer os outros para cá, para a casa de Deus, ao lado de Jesus, não fizer tão mais sentido assim, quando a gente entender que a porta da graça se fechou, e então não teremos mais que pregar o evangelho, que pedir para as pessoas se arrependerem, pedir para as pessoas, talvez ali, abandonarem seus pecados, porque todo o caso já vai estar resolvido, o povo vai estar selado. Imagina que cena é essa, querido e querida. Vai chegar um momento em que você vai pegar a sua televisão, ligar o seu jornal, e aí do nada você vai olhar ali, talvez ali, o da Atena ou outro jornalista ali, você vai ligar a televisão e o jornal vai estar dizendo assim, ó: atenção, em um determinado local deste mundo, deste país, pessoas estão com feridas mortais, e parece um vírus ali que muitos estão com essas feridas. Aí você vai mudar de canal e do nada o jornalista vai estar falando assim: atenção, em um outro determinado local, em um país, o rio se transformou em um líquido vermelho, os cientistas estão estudando e parece que é sangue. E aí você vai começar a raciocinar e você vai falar: puxa vida, então estão caindo as pragas. Não imaginei que isso fosse acontecer tão cedo. Estão caindo já as pragas, iniciando já o processo aí. E então você já vai ter ciência já que nesse momento a porta da graça então está se fechando. Quem salvou está salvo, quem não salvou não salva mais. Imagina que cena é essa?
Que cena é essa em que não adiantará mais? Porque eu falo isso porque nós precisamos ter o senso de urgência. O nosso tempo de pregar é agora. O nosso tempo de evangelizar é agora. O tempo de trabalhar incansavelmente para o Senhor é agora. O tempo de sair por aí anunciando aos quatro cantos aí, talvez a nossa casa primeiro, depois a nossa rua, nosso bairro, nosso trabalho, nossos colégios, é agora. O tempo de a gente sair movidos pelo Espírito Santo é agora. Queridos, mas vale a pena lembrar um texto especial que eu amo muito. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 12, versículo 4. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando hoje, e clama, intercedendo por nós, por gemidos inexprimíveis. Está ali intercedendo por nosso povo. Está querendo nos usar todos os dias. E voltando aqui ao assunto, a porta da graça vai se fechar. Só que olha só que interessante, quando isso acontecer, então, prosseguindo aí, isso vai acontecer então, que está escrito em Daniel 12, versículo 1. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, se você puder, mais uma vez, o livro de Daniel 12, versículo 1. Olha só o que vai acontecer, isso aqui me deixa também até uma expectativa, tentando imaginar como é que eu vou estar nesse momento, nessa data. Olha só o que diz aqui, ó. Daniel 12, versículo 1. Eu sei que você já pegou sua Bíblia aí. Olha só o que diz aqui, ó. Neste tempo, ou seja, cenas finais da história, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Amém? Eu posso ouvir você aqui pela fé, começando o dia, ouvindo ali um glória a Deus, pode ser? Dá aí um glória a Deus para eu ver aí. Amém. Diga aí na sua casa, então, se você puder assim, ó, louvado seja o nome de Deus. Amém. E se você está sentindo agora o Espírito Santo, só mais uma vez, diga assim, ó, aleluias. Amém. Deus seja louvado. Aqui a sala quase tremeu, movimento aqui com esse brado aí de vitória. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Queridos, olha só que cena. Como nunca antes, a Bíblia fala assim, ó, vai acontecer uma grande angústia. Essa angústia é uma angústia escatológica. Quando se fechar ali a porta da graça, quando começar a cair as pragas, depois vir ali o decreto de morte ali juntamente com isso. Queridos, nesse momento, imagina que cena, tomando ali horror ali de muita gente, inclusive entre os filhos de Deus. As perguntas vão começar a surgir no cenário escatológico final. A pergunta primária é, gente, será que eu estou salvo? Será que eu me arrependi o suficiente? Será que eu confessei todos os pecados possíveis? E ali alguns vão ser tomados de angústia nesse momento especial, quando descobrirem que a porta da graça se fechou. E então alguns outros vão começar a pensar no filho, na mãe, no parente, nos avós, nos netos, sobrinhos. E então vão começar as perguntas. Será que o meu filho está salvo? Será que o meu filho se arrependeu dos pecados dele? Será que os meus pais conseguiram alcançar a salvação? Será que minha família foi selada pelo Espírito Santo? E vai começar então a grande pergunta, será que eu preguei o suficiente no meu trabalho? Será então que eu preguei o suficiente na minha escola? Agora não há mais tempo, a porta da graça se fechou, não tem mais por que pregar, mas será que eu preguei o suficiente onde eu passei? Será que eu anunciei o suficiente? Será que eu entreguei os livros suficientes? Será que eu passei de casa em casa, a casa que o Espírito Santo queria salvar? Será que eu passei lá? Será que eu mandei o link aqui da sala 57 para muitas pessoas? Ou será que eu deixei ali muitas passarem apercebidas? Será que eu fiz o suficiente para o Senhor? Então, algumas perguntas vão tomar conta de nós, e aí vai ter ali uma grande angústia sobre todo o povo, inclusive o povo de Deus. A pergunta vai ser essa, as perguntas vão ser essas. Caramba, e aí, será que eu me arrependi? Será que eu estou selado pelo Espírito Santo? A princípio, quando o cenário for novo ainda para a gente, onde muitas coisas vão estar acontecendo, eu acredito que nesse cenário não teremos mais essas belas estruturas das igrejas, já estaremos por aí nos bosques, já estaremos por aí nos vales, pregando em pequenas cidades, e alguns já saindo da cidade. Nesse momento, muitos ali se unirão, chorarão, nesse momento ali, muitos estarão ali aflitos, com o coração angustiados. Que cena! A imaginação de alguns não dá para voltar atrás.
e a preocupação de outros. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria pregado mais. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria pregado mais do meu trabalho. Eu teria falado mais de Jesus na minha rua. Se eu pudesse voltar atrás, eu poderia ter falado mais com a minha família, insistido mais nele. A porta da graça se fechou. Se eu pudesse voltar atrás, eu pregaria mais na minha faculdade. Eu pregaria mais na minha escola. Que sentimento de arrependimento em muitos. Sentimento ali de culpa em alguns. Mas, queridos, para a glória de Deus, a Bíblia fala assim, que nesse momento se levantará Miguel. E Miguel vem acertar as contas. Primeiros sinais que a gente vê nesse momento em que o povo de Deus está selado é quando as pragas começarem a cair sobre todo mundo aí, em locais diferentes, cada praga. E começarão a cair as pragas, o juízo de Deus cair sobre o mundo. Mas o povo de Deus estarão ali protegidos sob a mão poderosa do Senhor. Amém? Por isso? Amém. Eu posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Deus seja louvado. Olha só, querido, isso aqui é real. As pragas vão cair, a porta da graça vai se fechar, mas a mão do Senhor estará protegida sobre o povo do Senhor. Mas eu quero tratar aqui um assunto especial com você. Eu quero falar uma coisa especial para você, que antes disso acontecer, antes desse cenário acontecer, depois você já sabe, Jesus volta, mas antes disso acontecer, antes da porta da graça fechar, Deus dá um lindo presente, uma grande oportunidade para o povo de Deus. Antes de cada cenário como esse acontecer, antes da tribulação, antes do arrependimento, da angústia, Deus dá uma oportunidade grandiosa que está em nossas mãos, inclusive agora. Eu queria convidar você também a abrir Apocalipse 18, versículo 1. Você conhece esse versículo bíblico? É um cenário escatológico, um verso poderoso, gente, um versículo bíblico, mas que traz para a gente tantas lições e tanta motivação missionária para a gente aqui agora. Apocalipse 18, versículo 1. Olha aí, ó, a mesma coisa aí que vai acontecer, o anúncio da queda de Babilônia, quando o sistema ali religioso corrompido vai cair e o povo de Deus vai triunfar ali, poderosamente na mensagem da verdade. Abra a Bíblia aí comigo aí, se você puder. Apocalipse, capítulo 18, e o versículo é 1. Abra sua Bíblia aí, irmão. Não tenha vergonha, irmão, de abrir a Bíblia, nem preguiça. Abra aí agora, porque o Espírito Santo já está passando aí agora, de casa em casa. O Espírito Santo está passando de coração em coração, trazendo mais um dia reavivamento sobre sua casa, sobre o seu coração nesse momento. Por isso, agora eu quero que você entenda muito bem o que nós vamos ler agora, porque isso aqui é poderoso e uma grande oportunidade para a nossa vida. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Quando terminar de ler o versículo bíblico, você fala um amém bem forte para tremer aí o seu celular, seu dispositivo, para tremer esse Zoom aqui, o YouTube, o lugar em que nós estamos. Olha só o que diz. Versículo 1 de capítulo 18 de Apocalipse. Depois destas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Glória a Deus, amém? Que cenário esse maravilhoso, queridos. Imagina agora o Espírito Santo caindo fortemente, o poder do Espírito Santo caindo fortemente. A pessoa do Espírito Santo já está ao nosso lado, já está conosco o tempo inteiro, mas agora ele vai nos abraçar fortemente ainda mais. As chuvas que estão sendo prometidas, a chuva serôdia, vão cair assim de maneira absurda, como um dilúvio, vão cair sobre o povo do Senhor. E a Bíblia fala em Apocalipse 18, versículo 1, que a terra vai ser iluminada pelo Espírito Santo. Imagina que cena poderosa é essa? Antes da porta da graça se fechar, antes da grande angústia acontecer, vai acontecer ali uma grande oportunidade, o maior avivamento da história. O maior avivamento que essa terra já viu. Antes da porta da graça se fechar, Deus dá a grande oportunidade para que todos aqueles, sejam ricos, pobres, aqueles que sabem falar, aqueles que não sabem, aqueles que sabem cantar e aqueles que não sabem, aqueles que dão estudo bíblico e aqueles que não sabem dar estudo bíblico ainda, todos, grandes e pequenos, serem usados poderosamente pelo Espírito Santo. Você já conhece a profecia de Joel 2, 28 em diante, quando já aconteceu uma parte ali do cenário, em Atos dos Apóstolos, quando eles foram movidos pelo Espírito Santo e então começaram a pregar em outras línguas, começaram a curar e profetizar, e eles tocavam as pessoas eram curadas,
Por outro lado, Pedro andava e a sombra de Pedro curava pessoas. Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo em Pedro. Isso vai acontecer, querida igreja. Imagina que cenário lindo esse, a igreja se levantando como nunca antes. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos se levantando com o dom do Espírito Santo, saindo por aí pregando aos quatro cantos da casa, da rua, do trabalho, da faculdade, e pessoas indo e orando. Você vai estar orando, passando pelos hospitais, e talvez a tua sombra vai curar cada pessoa que entrar no seu caminho, porque o Espírito Santo vai estar em você. Imagina que cena é essa, você passando ali nos hospitais, e você limpando toda a sala de UTI, você está orando por todas as pessoas, limpando cada uma delas. Você vai ver pessoas aflitas naquele momento especial, em cadeira de rodas, chegando até você, e você, movido pelo Espírito Santo, vai falar assim: levanta e anda em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E a pessoa vai dar um salto ali em pé, vai dar um abraço, e sairá também pregando pelo Espírito Santo ao redor do mundo. Imagina que cena é essa, querido, que você vai estar saindo por aí, e você vai começar a pregar nas praças. Pessoas vão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, e você pregará talvez ali em outras línguas, ali, sem perceber, e pessoas ali vão sendo tocadas de coração a coração. E o Espírito Santo vai batizar milhares, milhões. Imagina que cena é essa, em que a igreja de Deus, ela vai ser sacudida. Aqueles que estão em cima do muro, que negligenciam a pessoa do Espírito Santo, que não querem saber do compromisso fiel com Deus, que estão ali talvez por um status, estão ali por costume, estão ali por uma família, uma questão familiar. Nesse momento, aqueles que não amam a Deus vão ser sacudidos e eles vão sair. E é nesse momento que milhares e milhares vão chegar às igrejas. Aqueles que você não dava nada, que eu não dava nada. Aqueles que andavam por aí nas ruas, passavam bêbados pelas igrejas. E eles ouviam a mensagem. Aqueles que andavam por aí, às vezes, em seu pecado, de um lado para o outro. O Espírito Santo vai tocar e corações sinceros vão se arrepender. A igreja vai ser sacudida. Muitos vão sair, mas muitos vão entrar. E nós pregaremos o evangelho como nunca antes nesse grande avivamento. Eu posso ouvir um amém bem forte aí? Glória a Deus. Eu posso ouvir aí mais uma vez assim: ó, Senhor, louvado seja o teu nome? Fala aí para mim. Amém. Glória a Deus. Isso está para acontecer, queridos. Isso está para acontecer. Já estamos vivendo no cenário final. E olha só que cena. Eu quero que você entenda. Daqui a pouco eu vou voltar nesse texto bíblico aqui. Mas eu quero que você entenda: o que transforma as pessoas é a palavra de Deus, mediante o agir do Espírito Santo no coração. É isso que transforma as pessoas. Nós não podemos estar acostumados a trabalhar na causa de Deus sem o Espírito Santo. Não podemos admitir o trabalho automático. Não podemos admitir o mesmo processo, o mesmo programa, chegar na igreja, entrar ali, participar dos movimentos ali dos departamentos, sair daquele momento, chegar em casa, almoçar, alguns vão dormir, outros vão fazer alguma coisa, e depois voltar, e semana após semana, um trabalho automático. Não pode ser assim. Devemos estar totalmente submissos. Devemos dar cartas brancas ao Espírito Santo, para que ele movimente cada dia do nosso momento, da nossa vida, para que ele movimente e dirija cada um dos nossos planos. Ao entregar ali nosso dia ao Senhor pelas manhãs, devemos consagrar cada plano ao Senhor, e somente assim esses planos darão certos. Devemos soltar o freio de mão, queridos, porque às vezes você tem um planejamento ali, você que talvez é fleumático, uma pessoa mais organizada, uma pessoa que já planeja já o fim, já planeja já a volta de Jesus, inclusive, planejou 2023, 2024, 2025, planeja o dia, planeja a semana, mas, queridos, em nome de Jesus, vão chegar momentos em que o Espírito Santo fala assim: ei, muda a rota, faça isso, muda a rota, vai para aquele bairro, vai para aquele lugar, não vá para esse caminho normal, não, vai pelo outro caminho. É nesse momento que o Espírito Santo quer falar, e ele quer agir em sua vida mais poderosamente. E é nesse momento que você deve soltar o freio, queridos. É o momento que você não entende o porquê. Eu estava aqui pensando no colégio o que fazer nesse movimento que nós temos aqui, a Semana da Bíblia. E o que fazer num colégio, por exemplo, como esse, como o Colégio Adventista, em que muitos alunos não são adventistas, muitos nem são cristãos. O que fazer da Semana da Bíblia para eles? Então nós pensamos ali orando, eu falei: Senhor, está em tuas mãos. O que o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer, eu sei que vai ser bênção. Sabe qual é o problema, queridos? Sabe qual é o problema?
O problema é que a gente vem cheio de métodos. Olha, tem um método evangelístico aqui muito especial. Olha, tem uma técnica de persuasão aqui, uma técnica de apelo que essa daqui é infalível. Olha, que tem uma quebra de objeção aqui especial, que essa daqui vai dar certo. E a gente se enche de métodos, se enche de ferramentas humanas e não dá lugar ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que falar, porque se o Espírito Santo falar, os corações vão se converter. Se o Espírito Santo falar, os corações vão ser transformados. Esse é o poder. O poder está na palavra de Deus, mediante ao Espírito Santo. Então, eu estava orando ao Espírito Santo, eu fiz uma exposição da Bíblia, mas eu vi que ainda faltava alguma coisa. Eu falei, como é que eu posso fazer para chegar a Bíblia, a palavra de Deus, no coração dos alunos? Como é que eu faço para chegar e pregar nas salas de aulas, na Semana da Bíblia, em todas as salas, desde o pequenininho até o maior? Como é que eu faço, Senhor, para que a Bíblia chegue no coração das pessoas? Mas que eu pregue, Pai, e o Espírito Santo me use. E sabe, eu estava aqui mexendo na minha sala e de repente eu olho para uma caixinha e Deus fala assim, ó, é isso aqui. Aí eu olhei para a caixinha e falei, isso aqui? Olha aqui, ó, isso aqui. Eu falei, mas caixinha de promessa? Ei, não. Aqui tem a palavra do Senhor. Você não quer causar um poder no colégio? Então pregue a palavra do Senhor. Não é versinhos bíblicos de promessas, não são palavras motivacionais, é a palavra de Deus. E eu falei, amém. Então como é que eu vou fazer? Eu tinha somente alguns aqui, talvez eu tinha aqui umas 10 caixinhas dessas, e para precisar pregar, dá para cada aluno, eu precisava de umas 50, 60 caixas aí. Então eu peguei aqui, ó, esse texto aqui, ó, papel, um pedaço de papel, mas aquele papel é poderoso porque a palavra do Senhor está aqui. E tem vários e inúmeros versos. Sabe o que eu fiz, queridos? Uma atitude simples. Olha só o que eu fiz. Eu comecei a consagrar os planos da mão de Deus. Eu falei, Senhor, agora eu quero pregar. E eu vou passar em todas as salas, todos os dias, desde o pequeno até o maior, entregando para eles o recado de Deus do dia. E eu comecei a passar, orar, me vestir de anjo, coloquei as asas ali, a coroa, eu coloquei outros alunos também para participar. Então, nós passamos sala por sala, desde o menor até o maior. Passamos na sala e falamos assim, ei, para a aula aí, professor. Só um minutinho, porque agora, esse momento aqui, é o recado de Deus para a sua vida. E Deus fala através da palavra dele. Então, nós vamos entregar. A primeira sala, alguns ficaram assustados assim, e pegaram, e eu passei banco por banco, entregando a palavra do Senhor para eles. E comecei a orar, porque mediante a oração, mediante a palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a entrar em cena. A gente tem que trabalhar, mas dar espaço para o Espírito Santo fazer a obra. Queridos, então eu comecei a pregar através desse recadinho. E entreguei. E terminei de entregar todas as salas, e então para minha sala. Então comecei a ver o primeiro impacto. A primeira mensagem de um aluno do ensino médio. Vinícius, pastor Vinícius, olha só. Eu estava em um dia muito difícil hoje. Eu estou arrasada. Estava ali, na verdade, muito angustiado, o dia inteiro chorando. Estava sem esperança. Estava no colégio, andando de um lado para o outro, ninguém me percebia. E eu estava orando ao Senhor. E na hora que eu estava orando, você apareceu, vestido de anjo. E eu entendi que era o recado de Deus. Você me trouxe a mensagem. E eu peguei a mensagem. E eu vi que, de fato, era a resposta de Deus para a minha oração. Essa menina pegou o recado, ela tirou uma foto e colocou na rede social. De repente, quando eu fui chegar em casa, às 8 horas da noite, eu me deparei com uma cena. Mais de 30 menções no meu Instagram, pessoas, alunos marcando, Deus falou comigo hoje, marcando no Instagram. Um grande movimento. Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. E alguns perguntando ali, depois vieram as alunas, Vinícius, você não imagina, nós estávamos com uma aluna ali, entre amigas, alunos ali conversando, e nós estávamos pensando, puxa vida, vamos orar para essa situação ficar melhorar a sua vida. Uma aluna está passando dificuldade. E elas começaram a se perguntar ali, vamos orar porque Deus vai responder. Eu tenho a certeza que Deus vai responder. E elas oraram, e na hora eu apareci com os recados. E ela falou, puxa vida, é a resposta de oração. E elas pegaram ali o cartão, e elas viram a resposta de oração delas. Chegou o segundo dia. O segundo dia, queridos, os alunos não estavam mais assim, perguntando assim, apreensivos o que vai acontecer. No segundo dia, quando eu passava na sala de aula, eu batia na porta, eu entrava, os alunos começavam. Eu começava a bater palma. Amém! O recado de Deus de hoje. Qual vai ser o recado de Deus de hoje? E os alunos começaram a se perguntar uns para os outros. E aí? Qual será que é o recado para a gente hoje, Deus?
E eles começaram a se perguntar, não, vamos ver agora, vamos ver. E eles pegavam entregando e alguns já liam. E eu ficava observando, entregava, falando assim, Deus te abençoe, esse é um recado para a sua vida. Mas enquanto isso eu ia ouvindo. E alguns ficavam assim, oh, meu Deus, era o que eu estava esperando hoje, é o que eu estava orando hoje. E eu vi uma grande comoção na sala, eu entregando o recado, e o Espírito Santo agindo. E aí, por um momento dessa semana, eu não me lembro se foi na terça-feira ou na quarta-feira, eu esqueci de passar numa turma, e eu me lembro que eu cheguei nessa turma, e eu, no outro dia, eu falei, passando lá começando, e alguma aluna ali, brava, né, com todo respeito, mas brava, pastor, como é que você faz isso com a gente? O que foi o que eu fiz? Pastor, você esqueceu de passar na nossa sala ontem. Nós ficamos sem o recado de Deus para a gente ontem. Como é que você faz um negócio desse? Eu, puxa vida, com peso na consciência, falei, me desculpa, gente. Mas olha só, então, para eu reparar o erro, então eu vou entregar 2 recados de Deus para vocês hoje, pode ser? Aí a cela entrou em festa. Começaram a bater palma, ei, bateram palma, se alegrando. Gente, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não parou por aí. Alguns alunos ficaram tão impactados. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, pastor, nós precisamos entregar mais pessoas. Então, desafiei eles. Então, vamos lá, vamos entregando. Onde Deus te enviar, onde o Espírito Santo toca seu coração, então vocês vão. Pode ser? Não pode ser, pastor. E eles saíram, um grupo de jovens aqui, saíram entregando pelos Capão Redondos, nas ruas, nos metrôs, nos comércios, nos ônibus, e eles começaram a entregar, e eles postaram. E eles tiveram uma experiência maravilhosa. Eles encontraram um homem que estava orando, clamando ao Espírito Santo, pedindo para Deus uma resposta, porque o filho estava doente de tratamento. Do nada, enquanto esse homem orava, aqueles alunos do colégio adventista chegaram e entregaram o cartão. E naquele momento, o homem começou a chorar e agradecer ao Senhor, obrigado por falar comigo através dos alunos. Então, queridos, nessa semana, começou um grande avivamento, pessoas entregando por aí nos bares, entregando por aí nas vielas, os próprios alunos, jovens, entregando em vários lugares. Eles estão movimentando, entregando. Pastor, tem mais recado de Deus? Eu preciso entregar mais, pastor, deixa eu entregar mais. Deus está usando as pessoas e está falando comigo, Pai, me ajuda a entregar mais. Então, eles estão pedindo mais e mais, e eu estou ficando assim, maravilhado, porque, queridos, olha para mim aqui, vem cá, olha para mim mais perto aqui, ó. É o recado de Deus, é a palavra de Deus. Eu posso falar uma coisa para você do fundo do meu coração? Não fica chateado. Olha para mim, você que é líder jovem, você que é líder de departamento, às vezes a gente cai na tentação de quando vai preparar um programa, sabe o que a gente faz? Olha só o que a gente faz, a gente vai preparar um programa e a gente começa a pensar e planejar. Vamos se reunir todo mundo aqui, vem cá fulano, vem cá ciclano, vem cá, vamos se reunir e vamos bolar aqui um programa aqui jovem, ou um programa da mulher. Então começa a pensar qual vai ser o convidado especial. Qual vai ser o convidado, a convidada especial? E então começam a pensar ali, a escrever. Quem será que vai agradar os jovens? E começa a pensar, qual a banda que está na moda hoje aí, qual que é o movimento que está legal aí? Qual que é a ensinação que a gente pode fazer, que pode agradar eles? Qual que é a dinâmica? Qual que é a mulher para palestrar para as mulheres? É a mulher que está falando bem, que é extrovertida, a mulher que fala bem. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que tomar cuidado. A pergunta que devemos fazer, quando vamos criar um programa, um culto para Deus, não é se, Senhor, qual que é o pregador, a pregadora, o louvor que vai agradar as pessoas, o jovem, o ministério, não. A pergunta que temos que fazer é, Senhor, qual que é a mensagem? Qual que é o louvor que vai agradar o Senhor, Pai? Qual que é o louvor, Pai? Qual que é a programação, cada parte que vai agradar ao Senhor? Porque temos a certeza, se a Bíblia for pregada, se você fizer um programa e eu fizer um programa que agrade a Deus, o Espírito Santo vai chamar as pessoas de casa em casa, as pessoas virão e é o Espírito Santo que vai transformar as pessoas. A igreja está fazendo muitas programações de agendas cheias, de pessoas vazias, porque não oram, clamam antes de fazer cada programa. Não clamam antes pelo Espírito Santo, pedindo, Senhor, qual que é o convidado que nós devemos chamar, Pai? Qual que é a banda, a música que nós devemos tocar para o Senhor, Pai? Qual que é o culto que nós vamos fazer que vai agradar o seu nome, Pai? Quando nós fizermos isso, tenha certeza absoluta, o Espírito Santo vai comandar o culto, o Espírito Santo vai trazer as pessoas, e o Espírito Santo vai transformar os corações. É Deus que faz isso. É o Espírito Santo quem atua. Então, em nome de Jesus Cristo, queridos, não esqueça desse momento especial. É a palavra do Senhor, é a oração, é o Espírito Santo. Nada mais que isso. Daqui a pouco, nós vamos testemunhar aqui, eu e o pastor Wagner. Vou falar um pouquinho do que o Espírito Santo fez, porque às vezes falar assim, é muito fácil um jovem falar assim, muito fácil você falar que é pastor, falar uma mensagem dessa na sala 57.
E daqui a pouco você vai entender as coisas que eu passei também, as tentações que eu passei, que eu enfrentei. E inclusive na igreja também. Eu já fui tentado a cair para lado A, lado B da coisa, mas o Espírito Santo me mostrou, Vinícius, é Bíblia e oração. É Bíblia e oração. O Espírito Santo atua, o céu se alegra, e então começa a descer o poder de Deus. É isso, querido. Antes de planejar qualquer programa especial, antes de planejar qualquer reunião especial, se preocupe primeiro com Bíblia e oração. O resto vai ser adaptado com o mover do Espírito Santo tocando no seu coração. Voltando aqui à Bíblia, em Apocalipse 18, versículo 1, porque a gente precisa ir para a parte final agora. Não pisque, viu? Se você piscar, vai acabar. Esse momento é especial aqui, aperte o cinto aí, porque esse texto aqui, nós vamos ler só mais uma vez, eu quero trazer uma outra aplicação para você. Olha só, Apocalipse 18, versículo 1, só um minutinho. Estamos aqui com a rinite atacada aqui, mas o Espírito Santo vem pregando ainda assim. Vamos lá. Apocalipse 18, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Olha para mim, querido, aqui, ó. Vem cá. Chegará um tempo quando a terra foi iluminada. Sabe aquele panfleto que você já entregou um dia? Sabe aquele livro missionário que você já entregou? Sabe aquele livro do grande conflito que estamos falando esse ano? Você entregou de casa em casa? Sabe seu filho, sua filha, seus parentes que você tem falado para eles sobre Jesus e eles não aceitam? Chegará um tempo que o Espírito Santo vai descer e ele vai inundar cada casa, cada coração e cada livro que você entregou, cada semente que você plantou através do panfleto, de um estudo bíblico, de uma palavra. O Espírito Santo vai entrar nos corações, vai germinar a semente e ele então vai fazer a grande transformação. E aquelas pessoas que você pregou, aqueles livros que você entregou, naquele momento, eles serão muito úteis para o Espírito Santo. As pessoas vão ler os livros e vão se converter. As pessoas vão lembrar dos conselhos e vão se converter. As pessoas ouvirão as vozes do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, e vai lembrar eles de cada estudo bíblico que você deu, de cada palavra que você deu. E nesse momento, as pessoas vão se converter a milhares. Cada apelo que você deu para o seu familiar, para o seu filho, para sua filha, nesse momento, querido, olha para mim, querido, nesse momento, querida, é nesse momento que o Espírito Santo vai entrar na vida dele, vai entrar na vida dela, e haverá uma grande conversão. É nesse momento aqui de Apocalipse 18, versículo 1, que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. É nesse momento que aquelas pessoas afastadas da igreja, o Espírito Santo vai passar chamando de casa em casa, de lugar em lugar, e é nesse momento que cada obra que nós fazemos, nada será em vão, nem um panfleto, nem um livro, nem um estudo bíblico, nem um sermão será feito em vão. Nós estamos plantando a semente, estamos jogando ali a semente nos corações. Na hora certa, o Espírito Santo vai vir, vai passar de casa em casa e haverão grandes conversões. E é por isso que a Bíblia fala, na verdade, que Ellen White fala, que não entraremos no céu sem ao menos uma estrela em nossa coroa. É por causa disso, queridos, que muitos vão se converter, porque nós estamos jogando a semente. Quem faz frutificar é Deus. Quem traz o resultado é o Espírito Santo. Não devemos se preocupar quando a pessoa vai se converter. O que nós devemos ter nesse momento, e essa vai ser minha oração final para você, nós devemos ter sede de almas. Eu vejo uma geração preocupada em ter um celular novo, uma estabilidade nova, um carro novo, e tem sede de ter um diploma novo. Mas, infelizmente, eu não vejo uma geração que tem sede de almas. Eu fico pensando, quando é que nós vamos começar a clamar a Deus, Senhor, me envia mais almas, Pai. Me envia mais almas, Deus. Eu peço, Senhor, me dê mais pessoas para o teu reino. Eu fico pensando quando é que nós vamos começar a clamar por almas, clamar por pessoas. Eu fico pensando quando é que a gente vai deixar a novela de lado, deixar o seriado de lado, o filme de lado. Nós vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos clamar, Senhor, me envia mais almas para o teu rebanho, Pai. Envia a mim mais pessoas, Deus. E nós vamos começar a clamar, Pai, o meu trabalho. Eu quero o meu trabalho para o Senhor, Pai. Eu quero as pessoas da minha faculdade para o Senhor, a minha sala para o Senhor, Pai. Senhor, eu quero o ambiente onde eu vá, Pai, para o Senhor, onde eu pisar as plantas dos meus pés, Pai. Eu quero causar um grande impacto com o Espírito Santo e eu quero aquele local para o Senhor. Eu fico pensando quando é que nós vamos clamar sedentos por almas. Esse é o clamor, queridos, pelo Espírito Santo, clamando por almas. Eu quero convidar você nesse momento especial, você pensar em algumas pessoas. Pastor Wagner, não estava combinado, mas eu posso fazer o seguinte, você colocar aquele fundo musical e eu colocar aqui para as pessoas.
Você pensar em talvez aí alguns nomes agora que você vai começar a clamar por algumas almas agora. Nós vamos levantar um grande clamor agora, que milhares de pessoas vão clamar por almas nesse momento, nessa oração final. E vamos pedir, sabe para quê? Nós vamos pedir assim, Senhor, nos ajude a plantar a semente. Se nós já estamos a plantar a semente, Senhor, nos ajude a continuar a plantar a semente, a continuar o trabalho. Porque eu tenho a certeza absoluta de que quando o Espírito Santo descer, ele vai passar naquelas casas, ele vai passar naqueles locais, naquele coração, e ele vai trazer nesse momento um reavivamento, e ele vai trazer nesse momento um grande clamor por almas. E naquele grande dia, muitos e muitos se converterão através da tua vida, do teu trabalho, do teu testemunho e de todos os materiais da igreja que você indicou, que você entregou. Pastor Wagner, Deus abençoe a sua vida grandemente. Pastor Wagner. Eis-me aqui, garotinho. Tudo bem? Só vitória. Eita, tô respirando aqui, que foi acelerado o ritmo, isso é muito bom. Para madrugada, isso mantém nosso povo ligado. Amém. Mais uma mensagem que nos mostra a urgência da pregação da palavra de Deus, né, Vinícius? A gente precisa estar nessa caminhada aí. Amém. Então, vamos imediatamente ligar aqui nosso testemunho de hoje, e é com o pastor Vinícius também. Pastor Vinícius, você batizou quando, amigo? Eu me batizei, pastor Wagner, em 2014, dia 26 de abril de 2014. Uma bênção. 26 de abril, depois de uma conferência feita na igreja do Capão Redondo? Isso mesmo, pastor Antônio Gonçalves. E aí você assiste toda a série e é batizado depois, só que muitas coisas aconteceram antes na vida do pastor Vinícius. Como é que é o nome da sua mãe, amado? Irmã Dolores, uma bênção. Mãe, se a senhora está assistindo agora nesse momento, que Deus seja louvado, te amo, viu? Dolores, e ela mora onde? Ela mora aqui no Capão Redondo, perto de mim, aqui no bairro chamado Vargelina. Um abraço. Você ainda tem papai ainda, mano? Papai faleceu, mas ele faleceu há uns 12 anos, mas ele, graças a Deus, foi movido pelo Espírito Santo e se entregou 3 dias antes de morrer. E aí descansou no Amém. Senhor. E você foi criado em São Paulo? Como é que foi? Cresci aqui no Capão Redondo mesmo, na região onde eu estou aqui hoje, né? Cresci aqui. Muito bem. Você foi batizado logo cedo, fruto do batismo da primavera, né? Isso, E ali você ouviu... quando eu sempre ouvi assim do meu bairro assim, e eu quero muito eles para Jesus, meu bairro e algumas pessoas da minha família também falam assim, olha, nós não somos adventistas, mas eu sei, alguns do bairro falam, né, que tem um movimento aí que é o da adventista que guarda os mandamentos de Deus. Então eu sei que tem a igreja lá. Eu sempre ouvi isso lá no meu bairro, algumas pessoas assim, porque lá tem muito afastado, né? Então a gente está trazendo um trabalho com ele especial agora. Minha mãe e meu pai também falavam isso, olha, a mãe e o pai não vão para nenhuma igreja, mas tem uma igreja ali que ela guarda os mandamentos, a igreja adventista, tem uma ali em cima na rua. Eu quero que você vá lá. Então, até chegaram a me enviar lá uma vez, me colocaram na igreja e depois foram embora. Não entraram, né? Mas eles me colocaram lá. E na primeira vez, olha que interessante, eu não coloquei aqui para você na nossa conversa, mas na primeira vez que eu entrei na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo, pequeno ainda. Eu estava olhando o pastor pregar e eu me lembro que quando eu estava vendo o pastor pregar, eu pequeno ainda, criança ainda, eu olhei para ele e parei no corredor, estava tendo um culto acontecendo ali, e o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, ó, agora eu quero que você entenda uma coisa, você vai ser um pastor. E eu ouvi, eu não entendia muito como é que era a situação, mas eu me lembro que aquilo me tomou tanto poder, mas tanta animação, tanta alegria, que eu falei animado assim para todo mundo assim, ó, amém, eu vou ser um pastor. Aí todo mundo, toda a igreja parou assim, né, para orar, para meu Deus, o que está acontecendo? Menino, você vai ser um pastor, mas não agora, deixa o pastor pregar aí, agora não é sua vez, não. E era pequeno ainda, né? E aí, depois disso, eu saí de lá, e meu apelido na rua, onde eu passava, era Pastorzinho. A galera olhava para mim, ei, Pastorzinho, como é que você tá? Pastorzinho, eu, opa, Pai do Senhor, tamo junto. Quantos anos você tinha, Vinícius, nesse dia que você, ali, no meio da igreja, disse, eu vou ser um pastor? aí eu tinha ali meus 11 anos, era um juvenil, né? Um juvenil, eu tinha uns 10, 11 anos. Um juvenil ali. E aí a igreja veio e disse, opa, menino, quieto, aí está... E o pastor estava pregando, né? Tava pastor Wagner, hoje é jubilado, tava pregando. E aí, seu xará, hein? Tava pregando e aí nada ele ouviu assim também, mas para nos concentrar, ele continuou a pregação, mas os irmãos, meu Deus, para mim, agora não. Depois você vai ser pastor, mas não agora.
E aí ele surgiu no coração, eu tive essa convicção ali quando criança, né? Depois que eu me afastei, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Queridos, escute uma coisa. Isso me preocupa, Vinícius. Isso me preocupa. Você não era da igreja ainda, né? Não, entrei pela primeira vez na igreja. 11 anos de idade. Entra na igreja, olha o pastor, o Espírito de Deus fala com esse garoto, e numa manifestação sobrenatural, porque uma criança de 11 anos, a igreja do Capão Redondo é grande, né, Vinícius? Verdade. Aqui nós temos Ela é uma... grande. Para um garoto estar no meio de uma igreja e ele parar o culto dizendo, um dia eu vou ser um pastor. Só que aí, Wagner, eu entrei nessa primeira igreja que eu fui, era na igreja de 3 estrelas, era um pouco menor aqui no 3 estrelas, bairro Vaz de Lima. Mas um pouco menor apenas. Uhum. E já para você era uma criança de 11 anos, um desafio você entrar num auditório grande daquele e falar o que você falou. E aí, queridos, eu quero ressaltar uma coisa importante para você. Talvez a nossa forma mecânica de fazer um culto e controlar esse culto não permite que nós vejamos e valorizemos as ações do Espírito de Deus no meio da congregação. Uma hora como essa, de um jovenzinho de 11 anos, um juvenil de 11 anos, que não é da igreja, se ele para no corredor, olha para o pastor, iluminado pelo Espírito Santo, olhando para o pastor, e ele diz, eu vou ser um pastor, amigo, para o culto. Para o culto. Se envolve aquele garoto numa roda, ora, impõe as mãos sobre ele e confirma o que Deus falou no coração desse menino. Mas não, a gente tem o horário. Não pode parar. Silêncio, falta de reverência. Isso me preocupa, irmãos. Muitas mensagens que o Espírito de Deus traz para nós não são ouvidas por causa do nosso mecanicismo na execução dos nossos cultos. Sabe, queridos? Nós temos que planejar, mas não engessar o culto. Se Deus quiser mudar a rota, deixa ele mudar. Você tem que ouvir. Desculpe. Você foi batizado no batismo da primavera, né, cara? Isso, foi... antes desse... Foi quando eu tinha meus 11 anos de idade, tudo ali, 10, 11 anos, né? Assim, logo um pouco depois que eu entrei na igreja, eu me converti. Aí eu já pedi o batismo, estava assim, ansioso, né, e tudo. Era pequeno ainda. E aí eu fui batizado. Foi assim algo também, a princípio, eu queria muito, e depois, logo que eu batizei, a igreja lá, a igreja 3 estrelas, né, estava saindo alguns jovens, tinha ali talvez só 2 jovens. Minha família não estava apoiando, mas tanto assim, a igreja estava num movimento ali corrido e tal. E aí foi quando eu comecei, me batizei, e logo comecei a se distanciar um pouquinho. Assim, comecei a pregar, e a gente tem essa visão, né, às vezes, pastor Wagner, não posso pregar de casa, posso assistir de casa, posso ficar em casa, pregar de casa, vou fazer meu culto aqui de devocional, e era o que eu estava pensando, até com uma intenção boa. Eu falei assim, eu posso pregar de casa, fazer o culto de casa, só que em casa, sem ninguém para me ajudar a transbordar em mim, a transbordar nas pessoas, eu comecei a morrer aos poucos, espiritualmente falando. E aí foi quando eu comecei, aos poucos, a parar de orar. Alguém pode dizer assim, pastor Vinícius, tá vendo? Batiza cedo, 11 anos, no caso, ele já entra na igreja com essa idade, há uma recomendação da igreja para batizar a partir dos 8 anos de idade, no batismo da primavera. Batiza cedo, tá vendo? Sai. Aí sai, né? Aí sai. Por que batiza cedo? Escute aqui, ó, o que vai acontecer com Vinícius. Você sai da igreja, filho, e se torna um adolescente, e numa fase da sua vida, em que ano foi que você fez sucesso, meu irmão? Em 2013, eu comecei a gravar o meu primeiro vídeo para a internet. Você começa a descobrir a internet como um viés de comunicação e começa a gravar vídeos. E ali você consegue seguidores. Isso. Certo? Você chegou a ter, em 2013, esse dado, 200 mil pessoas numa rede social. Isso. Isso aí, eu comecei gravando um pequeno vídeo, aí soltei na rede social. Quando eu soltei esse vídeo, a princípio era para descontrair com os jovens e tudo. Quando eu soltei o vídeo na rede social,
E então eu saí na rua para conversar, fazer algumas coisas. Quando eu voltei, tinha mais de 12 mil curtidas, né, no vídeo e milhares de acessos e o pessoal comentando, né? De onde você é, grava mais vídeos, aí foi quando tudo começou. E aí você viraliza na internet, se torna conhecido através da internet e cria em São Paulo uma coisa chamada rolezinho. Explica para a gente, Vinícius, como é que foi isso? Quando eu me converti, e aí então comecei a atuar ali com várias pessoas ao redor de mim, a galera começou a me seguir da Bahia, do Nordeste, começou a seguir de vários lugares do mundo, na verdade, né? E aí, principalmente em São Paulo, em alguns locais, né? E a galera começou a perguntar, Vinícius, por que você não marca aí um evento, um encontro, para a gente ver, porque quem segue vocês faz seus vídeos aí, mas tirar uma foto, precisar se abraçar, estar junto. E eu falei, verdade, uma boa ideia. E aí, junto com alguns amigos da Zona Leste, nós criamos então um evento. E o nome desse evento foi Rolezinho. Nós marcamos o primeiro no Shopping Itaquera, São Paulo. A princípio, o propósito era para tirar umas fotos com os amigos, tomar um sorvete, abraçar, aquela coisa toda. E então aí surgiu o Rolezinho no Shopping de São Paulo, Itaquera, que teve ali cerca de quase 10 mil jovens, né? Alguns jornais colocam 8 mil, outros 9 mil, 10 mil. Essa era a cerca de pessoas que tinha aí, a quantidade de pessoas que tinha. No primeiro encontro que você marca desse rolezinho, você tem cerca de 8 mil a 10 mil jovens que foram lá porque você convocou via rede social. Isso aí. Eu comecei a convocar junto com alguns amigos, e aí foi quando eu comecei a gravar entrevistas, né? Aí eu cheguei lá nesse local, tava assim, um local assim, lotado, shopping Itaquera, quem já foi lá sabe, todos os andares lotados e tudo. E aí foi a hora que eu comecei a chegar, e a galera falou, nossa, é o Vinícius do vídeo, aquela coisa toda. E eu fui sabendo o que era fã-clube, né? Que eu não sabia o que era isso na época, né? Muito. Aí a galera chegou, eu sou fã-clube, sou isso, não sei o quê, um monte de adolescente, jovem. E gente chorando, dando presente, aquela coisa toda, e eu no êxtase, porque era adolescente, né? Juvenil, tudo. E comecei a ficar no êxtase ali, e ali vieram as emissoras, né? Porque todo mundo queria saber ali quem era esse jovem que estava mobilizando essa multidão para os shoppings, né? Qual era o propósito dele. Então, eu comecei a gravar entrevista para a SBT, para a Globo, para a Band, jornal, para Globo News, jornal dos Estados Unidos, Holanda. Eles vieram aqui gravar entrevista comigo para levar para lá, para fora do país, ver o que está acontecendo, né? Que movimento é esse. E aí começou a reverberar. Eu vou mostrar para você um pequeno trecho de uma reportagem feita desse período da vida do pastor Vinícius e como Deus operou. E você vai ver, queridos, como é que plantar semente no coração, o batismo faz a diferença quando jovem, viu? Olha que lindo. Aqui é o vídeo do pastor ainda. Eu quero aqui, ó. Aí, ó. Vinícius cuida bem das fãs, dá conselhos, chora com elas, marca encontros pelo Face para que tenham chance de encontrá-lo na vida real. São centenas, milhares de fãs. A gente volta a falar agora sobre a tentativa de alguns partidos políticos de Aqui você vê só um pouquinho, aí é a mãezinha sempre dele. ver os meus filhos Dolores Andrade. sempre na igreja. Benção. Então, aqui você viu só um pouquinho do que era a fama desse garoto aí. A galera pegando o filme. Eu vou mostrar umas fotos aqui, Vinícius. Eu quero que você narre um pouquinho das fotos para a gente ter uma noção do que era a sua vida nesse período. Esse aí, quem é? Tá aparecendo aqui. Ah, maravilha. Ó, para alguns que quiserem ver o vídeo, é só colocar assim, ó, tá bom? Na internet, colocar assim, ó. Vinícius Andrade Rolezinho. Aí vai aparecer lá. Ou se quiser no meu Instagram, tem vários e vários vídeos de foto lá, tá assim, ó. @euviniandrade. @euviniandrade. Olha só, essa foto aqui, ela é uma foto que eu tava gravando para a revista Veja. A Veja tem uma matéria virtual e a matéria impressa também. Eu saí nas duas, né? A impressa e virtual. Nós estamos gravando uma entrevista aqui, eu e o amigo, que era meu melhor amigo, David. Inclusive, estou estudando com ele. Ele está se preparando para o batismo. Já fala que quer ser batizado. Está numa luta constante ali com as drogas e tudo. Essa daqui foi um rolezinho que eu fiz no Parque Ibirapuera. Eu fiz 2 lá.
O primeiro teve uns 5.000 jovens, o segundo eu fiz um pouco menor, que foi para 2.000, 2.500 jovens lá. Aí foi as matérias aí. Foi no Ibirapuera também, né, que a gente fez lá, fazia alguns, por exemplo, nesses momentos. Aí tem esse outro aí que era com alguns amigos, esses aí tem ao lado aí, os dois que estão do meu lado de camisa azul e camisa branca, são meus primos, e o de amarelo aqui é o meu melhor amigo deles, né? A gente sempre andava com muita gente ali, e muitos eram familiares, que depois, inclusive, minha mãe está vindo para a igreja, está marcando para ser batizada. Meus 2 irmãos se batizaram também, pela glória de Deus. E aí vai passar mais um. Amém. Olha só, aqui estou na Prefeitura de São Paulo. Nós estamos aqui nesse momento com o deputado aqui, Netinho de Paula. Eu sempre fui aí assediado por políticos aí para entrar para a política também, porque tinha muita influência. Aqui já é também uma outra revista, essa aqui eu acho que é Isto É, essa é uma revista Isto É, e algumas outras que é lá na rua, gravaram a reportagem, publicaram também nas revistas impressas, digitais. E isso aqui é uma outra revista, não me lembro qual foi a matéria, mas acho que foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, fui lá também, e aí acho que tirou essa foto aqui e saiu também em alguns jornais aí. Você, junto com isso, lançou um esquema chamado ostentação. Como é que é esse negócio, rapaz? Eu sempre fui muito imperativo e hoje eu uso isso na causa de Deus. Inclusive, eu peço até desculpa aí, gente. Eu falo um pouco rápido às vezes, eu empolgo e tenho que dar uma pausa aqui, mas o Espírito Santo está trabalhando nisso, né? E aí eu estou procurando também uma fome, né? Estou aí para passar para ir clarificando ainda mais, para aumentar a ferramenta, melhorar a ferramenta, né? Para o Evangelho, né? A gente tem que ter sempre crescimento. E aí eu estava assim, nessa imperatividade, querendo ganhar mais dinheiro. E aí, quando eu estava querendo ganhar mais dinheiro, eu me lembro que eu conheci um outro amigo meu, o Alex, e ele tinha lançado ali uma proposta que era criar um aparelho, sabe esse aparelho odontológico mesmo? Odontológico que tem? Esses aparelhos são feitos de maneira padronizada, né? Bract, com um fiozinho colorido, né? Ele é um fiozinho odontológico, e também as borrachinhas. E a gente aprendeu a colocar isso daí. Ele namorou com a dentista durante 2 anos, namorou com ela para aprender a colocar, estava precisando de dinheiro, então ele foi lá e namorou com ela, aprendeu a colocar, e depois terminou com ela ali, aprendeu e veio até a mim. Falou: Vinícius, eu aprendi, agora eu vou te ensinar para a gente colocar. Eu tenho uns equipamentos, eu tenho conhecimento, vocês estão jovens, bora fazer a parceria? Eu aprendi a colocar, e aí entrei ali nesse momento especial ali, colocando em muitos jovens, e comecei a colocar aparelho em muita gente do meu bairro. Eu atendi em cerca de 20 jovens por dia, colocava aparelho na boca deles. E aí ganhava muito dinheiro, né? Porque eu me sentia o dentista, né? Eu passava na rua antigamente, o pessoal falava assim: pastorzinho, pastorzinho. Aí agora eu passava na rua, né? Tinha uma casa lá, todo de branco, comprei a cadeira, equipamentos, jaleco, luva. Eu passava na rua com 16 anos de idade, o pessoal falava: vem, pastorzinho, pastorzinho, como é que tá? Ou melhor: ô doutor, como é que você tá, doutor? Passando no meu consultório lá e tal, passando em você. E aí mudou, né? Alguns chamavam de pastorzinho, chamavam de doutor, de dentista. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, né? Mas aí Deus foi transformando e vendo que a gente estava cego ali, e aí foi transformando aos poucos o nosso coração. Ganhando grana, famoso, você disse que sentiu saudade. Um vazio grande, você estava ganhando grana, você sentiu saudade das histórias bíblicas. Me fala sobre isso aí, cara. Como é que você sentiu saudade das histórias bíblicas? É porque, assim, Wagner, eu tinha um diferencial dos meus amigos, né? Por exemplo, como eu fui criado ali com um lar ali que o pai e a mãe não eram cristãos, mas falava de Jesus às vezes. E aí, quando eu cheguei na igreja, primeira vez, eu fui batizado pelo Espírito Santo e eu ouvi as histórias bíblicas ali, o pouco tempo que eu fiquei, eu recebi ali uma semente suficiente para não me deixar a ficar igual a alguns que estavam ao meu redor, porque as pessoas estavam com maldade, viviam por aí roubando, matando meus amigos do bairro, né? Inclusive, acabei me envolvendo em pequenos furtos, algumas coisas ali com eles ali, mas eu sempre era diferente. Eu sabia, ali mesmo no pecado, mesmo ali em algumas situações, eu sabia assim, ó, esse aqui não é meu lugar. A semente que eu plantada lá atrás estava ainda germinando no meu coração, esse aqui não é meu lugar. Eu senti um vazio tremendo, uma falta tremenda, mesmo lá naquele ambiente com drogas, bebidas, muito dinheiro, fama e envolvido com muita gente. Eu lembrava-se comigo assim, eu preciso um dia mudar de vida, esse aqui não é meu lugar. Eu senti uma falta, um vazio tremendo. Eu chegava em casa com o bolso cheio de dinheiro, com as redes sociais assim, bombando, e estava a cabeça no travesseiro.
E eu pensava, que infelicidade. Eu não sou feliz. Tá faltando alguma coisa. E aí, isso daí foi mexendo comigo constantemente, até que eu estava no momento, numa balada, olha só, Wagner, numa balada no Capão Redondo, e aquele mesmo Espírito Santo que falou comigo quando eu era pequeno, mais uma vez me usou ali na balada, ele me abraçou e falou, sai daí, aí não é seu lugar. E foi nessa hora que eu senti o Espírito Santo, eu reconheci a voz, porque era uma voz de muito tempo, e eu lembrei automaticamente aquela voz suave, e falei assim, vou sair daqui. E eu saí andando, na madrugada, andando pelas ruas do Capão Redondo. E sabe quando o Espírito Santo vai te... Tá. Segura bem aí, que alguém deve estar pensando assim, peraí, o Espírito Santo falou com ele numa balada. Amigo, o Espírito Santo está em todos os lugares resgatando almas. Lá ele fala de fora para dentro, como fala em qualquer lugar. Vinícius, casa, aí não é o seu lugar. Ele poderia não ter ouvido, poderia ter ficado lá. Mas como ele ouviu e atendeu o chamado e sai, o Espírito Santo não trabalhou só de fora para dentro convencendo. Ele aceita o evangelho e o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Aí a transformação maravilhosa começa. O Vinícius chegou, queridos, a comprar um carro, blindar um carro, comprar armas para fazer pequenos furtos. Cheio da grana. Sabe por quê? O pecado é assim, ó. Você vai em 1, vai 2, vai 3, e ele vai te aprofundando, e você vai sempre querendo mais, mais sensações, mais adrenalina. São doses maiores cada vez mais. É por isso que você vê, muitas vezes, atores, atrizes, famosos, cheios do dinheiro, tirarem a própria vida. Porque o pecado causa um buraco tão grande, onde o homem não encontra nada, só o vazio de si mesmo, que ele dá cabo da própria vida. Agora, a diferença desse menino. A ida cedo à igreja, entrar, ouvir as histórias bíblicas. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Você se batizou com quantos anos? Seu áudio está fechado, Barão. Batizei agora com 17 anos. Tá, e na primeira vez com 11. A primeira eu estava com 11 anos. Nesse meio, quando você sai lembrando das histórias bíblicas, eu tenho certeza que veio à sua mente muitas vezes a lembrança de que você tinha sido batizado. Várias vezes. Eu até falava para a galera, mesmo na balada, olha, eu sou adventista, Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano especial, eu estou aqui, mas eu sei que meu lugar não é aqui. E às vezes, Deus usava pessoas na balada ali, em alguns lugares, e falava assim, olha, seu lugar não é aqui, você não pode entrar nesse lugar. E em alguns lugares eu não entrava, né? Porque não deixava, por causa, eu acredito hoje, né? Pelo Espírito Santo, pelo anjo que estava comigo. Então Deus, ele foi poderoso aí nessa questão. Querido, o batismo da primavera, batizar nossas crianças devidamente preparadas, acompanhadas, a partir dos 8 anos de idade, cedo mesmo, é para imprimir neles lembranças de quando eles estiverem lá na balada, eles se lembrem delas. E tem gente que acha, não, meu filho tem 8 anos, 10 anos, não é maduro para se batizar. Tem que estudar a Bíblia, quase que se tornar um professor de Bíblia. A criança deve ser batizada dentro da sua maturidade, com preparo para a sua idade. Mas tem que ser cedo, porque essas marcas o Espírito Santo usou para trazer o Vinícius de volta. Você sai da balada, Vinícius. Acho massa, pastor. Você sai da balada, o Espírito Santo diz, sai daí, não é o seu lugar. E você sai andando no Capão Redondo. Onde é que tu vai parar? Eu fui andando como se fosse o Waze, né? Guiando, vire para a direita, vire para a esquerda. Estava andando ali nesse rumo, sem esperança ali, triste por causa de onde eu estava indo, no fundo do poço. Eu sabia que ainda tinha uma esperança lá no fundo. E eu falei, a minha única esperança é o Espírito Santo, essa voz. E eu comecei a ir. E chegou um momento que eu estava passando na avenida do Capão Redondo, na avenida aqui. E o Espírito Santo falou assim, para, olha para o lado direito. Quando eu olhei, aí eu vi que eu estava exatamente de frente com a igreja de 27º dia do Capão Redondo. O lugar onde eu sou pastor hoje. E aí tem a igreja lá do colégio. E eu me lembro que naquela igreja, eu olhei e o Espírito Santo falou assim, ó. O Espírito Santo olhou e falou assim, ó, entra lá.
Aí eu automaticamente começou uma briga ainda com o próprio eu, que eu falei, olha como é que eu estou, o estado, já é tarde da noite, já é madrugada, não vai estar a igreja aberta, eu vi que tinha uma luzinha acesa na janela lá, mas eu vi que não tinha muita coisa assim, nesse estado, com cheiro de bebida ainda, né? A roupa que eu estava usando, mas ali movido pelo Espírito Santo, com uma educação tremenda que o Espírito Santo é, e uma voz doce ali, foi movendo meu coração, eu falei, eu preciso disso. Ele me fez enxergar o estado que eu estava, eu falei, minha única solução é essa. E eu entrei. Quando eu entrei, eu me deparei com uma surpresa, uma igreja lotada, um cenário montado, está tendo uma vigília, um cenário de santuário sobre a volta de Jesus. Eu entrei, um monte de gente olhou para mim, né? Estava naquele, igual as fotos que ele mostrou aí, daquele jeito, né? Com boné, andando, falando na gíria ainda, andando gingando, né? Aquela coisa toda, o Espírito Santo foi transformando com um pouco, com o tempo, né? E nessa hora a igreja, imagina a igreja olhando para trás e vendo essa cena. E aí alguns já começaram a ficar meio assim, né? E aí outros, graças a Deus, movidos pelo Espírito Santo, já vieram, me abraçaram. Vem cá, você está no melhor lugar do mundo. Eu me acolhi. Aquele abraço acolhedor mudou meu dia. Quando eu senti aquele abraço, aquela presença do Espírito Santo, e o abraço das pessoas movidas pelo Espírito Santo, ali eu senti aquele meu lugar. E aí, quando eu senti esse abraço acolhedor, eu fiquei naquele local, eu esqueci tudo lá fora. E eu comecei a ouvir. Querido Senhor, quando ela começou a pregar sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar, e muito em breve. O Espírito Santo falou no meu coração, assim como se fosse um carro de som, sabe? E só para mim, eu comecei a ouvir aquilo ali, eu pensava assim, esse não é para mim. E eu saí dali com uma decisão, eu preciso voltar aqui mais vezes. E aí foi quando eu voltei na conferência do pastor Antônio Gonçalves, fui todas as noites e fui batizado. Só que antes, Wagner, quando eu tomei a decisão do batismo, eu tive 3 tentações. A primeira tentação que eu tive foi um rapaz do Paraisópolis, ele era um empresário, estava lançando um programa de TV, era o Web TV, ia para a internet, para a televisão, e ele estava precisando de um apresentador de televisão, de um apresentador para brincar, dinamizar ali com a galera, e o dia de maior audiência era sábado. E eu tinha um desejo antigamente de ser um ator também, de televisão, essas coisas, que hoje Deus me tirou isso aí, não quero mais, não almejo mais isso, mas antigamente eu tinha isso. E esse desejo chegou agora, a oportunidade, naquele momento. Quando eu marquei a data do batismo, veio a tentação. Primeira tentação, você vai ser um apresentador de televisão. E aí eu já movido ali pela tentação ali, tremendo ali, e ali falei, eu vou esperar um pouquinho para responder. E aí veio a segunda tentação. A segunda tentação veio através de um rapaz, o apelido dele era Batata, aqui na região do Capão Redondo. Ele era um empresário do mundo da balada, da música e tudo. E ele estava abrindo uma nova casa de show. E ele já tinha muito dinheiro, estava já rico e tudo, e ele estava abrindo uma outra, e ele queria que eu fosse sócio dele para ganhar muito mais dinheiro. E eu falei, puxa vida, olha essa situação. E a terceira tentação que eu tive foi, mais uma vez, um convite para ser um político, para influenciar os jovens aí, para ganhar muito dinheiro. Só que todas elas tinham algumas coisas em comum. Todas elas trabalhavam no sábado, desonravam a Deus em alguma coisa, seja mentiras, seja aí talvez algum comportamento que eu tinha que lidar, ou algumas outras questões. Então, todas elas, movido pelo Espírito Santo, eu falei assim, não, porque hoje eu sei que eu posso ter dinheiro, posso ter poder, posso ter fama, mas eu sei que nada vai conseguir preencher meu coração. E uma dessas tentações que eu senti, eu estava na rua de casa, quando o cara parou na frente da minha casa e me convidou para a balada, né? Aquele empresário da balada, ele me convidou, e estava na porta da casa, um monte de gente perto de mim, e minha mãe, sem eu perceber, ela estava na janela, e ela estava orando, porque ela sabia que eu estava me convertendo, e ela estava orando, Senhor, não deixa meu filho voltar para a balada, pai, não deixa voltar. E aí eu falei com convicção, movido pelo Espírito Santo, não, agora eu sou adventista, eu não quero mais essa vida. Na hora, minha mãe abriu um sorriso de orelha a orelha, né? E falou, Deus seja louvado. Meu filho está sendo transformado pelo Espírito Santo. Tem alguma coisa te separando de Deus, irmão? Você que está aqui hoje. Você está aqui nessa reunião, vai ver depois e tem que tomar sua decisão por Jesus Cristo. E Satanás está armando literalmente muitas armadilhas para desmotivar você. Diga não. Diga não. Porque o melhor de Deus é para você, amado. Faça isso. Tem algum pecado que você tem que abandonar, amigo, que você está transigindo com ele? Diga não hoje. Hoje é o dia da virada. Assim que o pessoal abraçou o Vinícius, o pastor Vinícius, dentro daquela igreja,
Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo vai abraçar você e a mim para que a gente entregue nossa vida completamente a Deus. É lindo que o Espírito de Deus fez com esse moço. Ali a diferença, né? Uma igreja diz quieta, fica em silêncio, o pastor está pregando, a outra igreja abraça carinhosamente, acolhe e a vida dele muda, e você confirma o chamado, né? Logo você decide fazer teologia. Aí foi o outro milagre, né? Porque eu me converti, e aí então comecei o processo. Eu sabia que Deus estava me querendo ali para ganhar almas para Ele. Eu não queria fazer outra coisa a não ser isso. Tentei fazer engenharia, ganhar dinheiro por aí, tranquei o curso, depois fui para publicidade e propaganda, trabalhar com publicidade e propaganda, também buscando ganhar dinheiro, aquela coisa toda, ganhar talvez algo que eu gostasse muito, que eu me dedicava bastante, mas aí eu vi que não tinha como fugir. Eu falei, Deus, não dá para esperar mais tempo. Eu sabia que ia para teologia um dia, mas Deus me pressionou e falou assim, é agora, porque eu estou voltando, não tem muito tempo, não tem tempo a perder. E aí, pela fé, eu larguei tudo, larguei um bom emprego, larguei a faculdade, larguei tudo e falei, Senhor, eu estou aqui. Mas eu não tenho nenhum real no bolso. Minha mãe trabalhava ali lavando louça e tudo, e não tinha muita condição. Meu pai já era falecido, e eu então tomei um passo de fé. Eu falei, eu vou largar tudo, me inscrevi na faculdade de teologia e só recebi o dinheiro da matrícula. Deus enviou um pastor, ele acreditou ali, falou, toma o dinheiro da matrícula, está com você agora aí. E aí eu fui na fé, arrumei as malas e parti para o curso de teologia. E aí, pastor Wagner, foi quando eu comecei a passar ali o primeiro semestre, segundo semestre, e como não tinha dinheiro, não tinha comportado ainda, não sabia o que era comportagem, então eu fiquei devendo ali um semestre inteiro, R$16.200. Era o valor que eu precisava. Hoje a gente entende aqui, né, que, não há valor, pode ser 1 milhão. Para o Espírito Santo é moedinhas, não é grande. O Espírito Santo pode dar para a gente assim, de maneira assim, ó, com estalar de dedo. Mas naquela época eu não sabia. E eu me lembro que eu passei uma situação delicada, mas eu sempre, em todo momento, confio em Deus. Então, eu, passando com meus amigos, eu e um amigo, Luiz, e numa casa à frente morava outro amigo. Só que esse amigo, Luiz Augusto, a gente estava passando algumas dificuldades financeiras, e eu não queria preocupar minha mãe, porque minha mãe tinha muita preocupação aqui em São Paulo. Então, eu comecei a passar semana após semana, acabou a mistura, acabou ali as verduras, e ali sobrou ali uma semana ali só arroz e cenoura. Aí passou uma semana, vamos alternar, vamos melhorar a vida, né? Arroz e chuchu. Aí passou mais uma semana, arroz e polenta, a vida melhorou um pouquinho, né? Aí chegou uma vez que eu estava assim, todo tempo, nunca blasfemei, sempre assim, Deus, se é para comer arroz, eu vou comer arroz louvando o teu nome. Eu estou aqui não para receber ostentação, estou aqui com a tua vontade. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E sempre ali colocou fé na mão de Deus. E aí ele passou uma semana, e eu segurando firme, louvando o nome de Deus. Aí chegou um dia que eu fazia exercício físico, eu falei, agora eu creio que hoje vai vir uma mistura. Vai mandar alguém, tal, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu cheguei em casa à tarde da noite, estava um amigo, o Luiz, e eu falei, deve estar comendo alguma coisa. Eu senti um cheiro de comida, assim, sabe, especial. Eu falei, olha, rapaz, é hoje. Eu fazia tempo que não comia uma mistura, né? Eu falei, é hoje que eu vou comer uma mistura aqui, um negócio especial. E aí eu me lembro que eu cheguei assim, perto, e eu vi o Luiz comendo um pratão assim, rapaz, ó, de arroz com arroz. Era só arroz. Eu descobri que o cheiro era na vizinha. O cheiro era do vizinho ao lado, não era nosso, né? E aí só arroz com arroz. E ali eu ouvi o Luiz, eu falei, meu Deus, rapaz, Luiz, louvado seja o nome de Deus, vamos comer esse arroz aí. Na hora certa ele vai honrar a gente, vai abençoar a gente. E aí ele falou assim, Vinícius, não, estou comendo, terminou de comer, eu vou correr um pouquinho, tá? Eu falei, eu também vou correr depois, pode ir, depois eu vou. Aí eu descobri que ele estava indo para a praça chorar. Aí eu cheguei na praça, encontrei lá e eu comecei a chorar também. Eu falei, eu vim para chorar, você estava aqui. E nós começamos a chorar junto, né? Da situação, mas louvando o nome de Deus. E ele sempre falou assim, ó, Senhor, nós não sabemos o porquê estão passando por esse vale, mas não é para ter fé? Então vamos ter fé. Então, vamos continuar o curso, Pai. Mesmo se tiver só arroz para comer. Mesmo se tiver, Pai, as dívidas, nós vamos continuar, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai agir. E nós continuamos. Passou o semestre, pastor Wagner, e ali eu fui convocado ali, convidado para a comportagem. Achei que eu ia me dar muito bem. A princípio, Deus me lapidou na comportagem, mas a primeira campanha, alguns vieram, aqueles famosos enviados ali, infelizmente, que são usados pelo demônio, infelizmente, numa boa intenção. Começou assim, ó, pode ir, você é capaz, você vai arrebentar, porque você tem potencial. Você vai arrebentar na comportagem, você fala bem, você fala isso, é muito você. É muito ego, né? Eu. Igual o Pedro falou para Jesus, Jesus, você não.
Você não pode fazer isso, você não. A gente tem que tirar o nosso eu de cena e colocar Deus na frente sempre. E aí, de eu tanto ouvir você isso, você aquilo, então eu falei, verdade, eu vou arrebentar. Cheguei na reportagem, comecei a bater de porta em porta. Primeira porta, eu li com a minha irmã, estava com a minha irmã já, ela estava na igreja batizada. E aí eu falei, olha, vamos arrebentar essa casa aqui, vamos vender muito. E batemos ali, aí a mulher saiu, pois não, falei, nós somos comportores e tal, estudante universitário, estamos aqui fazendo um trabalho de literatura da região, de saúde. Deixa a gente entrar, e a gente entrou, né? Todo o processo ali da oferta. E aí entramos ali, eu achando que estava abafando, ó, pastor Wagner. Fazendo ali a minha venda, tal, ofertando ali para eles e tudo. Aí a mulher, bem, sem paciência, falou assim, ei, para tudo aí, eu vou te ensinar a vender, senta aí agora. Ela falou, tá tudo errado. Eu falei, meu Deus, eu sentei com a minha irmã, né? E ela começou a descascar uma cebola com a gente, né? Começou a falar um monte de coisa, né? Tá errado isso. Eu já chorando assim, né, olhando para ela, decepcionado. Ela falou, mas agora, para te motivar, para motivar você. Aí eu falei, agora vai vir a venda agora. Para te motivar, eu não vou comprar nada de vocês. Vocês vão sair por aí, vão vender a casa ao lado. Eu tenho certeza disso. Pode ir, vão na fé, Deus abençoe. Aí eu falei, meu Deus, que provação é essa? Que beleza, hein? Que beleza. Passamos, que então, mulher extraordinária essa. Extraordinária, né, pastor? Passamos, então, em casa para encurtar a história, semana após semana. A última semana, eu tinha conseguido alguns dinheiros só, mas o Espírito Santo movia meu coração todos os dias para ajudar alguém. Eu tinha um propósito de conseguir R$16.200, 16.200, mas o Espírito Santo às vezes vinha no meu coração e me impressionava assim, ó, vai até a rua e ajuda tal fulano. Vai até tal casa e ajuda tal fulano. Vai até o seu amigo ali que está passando uma crise de ansiedade, ajuda ele. E eu ia ajudando. Então, eu me lembro que uma vez eu estava passando um campo, escolhendo o campo que eu ia trabalhar, o campo missionário, e ali Deus falou assim, ó, vai para aquela comunidade lá, simples. Eu falei, lá, Senhor, não vai. Lá não vou vender. Vai para lá que você vai. Tem um propósito especial para você, mais que venda. E eu falei assim para o meu líder, eu quero que ir para essa comunidade aqui. Ó. Ele, não, rapaz, você está doido? Essa comunidade perigosa, que não quero ir para lá. O Espírito Santo está mandando para lá. E eu batendo numa das casas lá, me lembro que eu bati. Uma vez não apareceu ninguém, 2 vezes não apareceu ninguém. A terceira vez apareceu um jovem que estava com o olho vermelho chorando, estava montando ali talvez sua corda para se suicidar. Ele falou, estava preparando agora para tirar minha própria vida. E você bateu a primeira vez, eu não ia sair, ia me jogar. A segunda vez eu não ia sair, mas a terceira vez você insistiu. E eu vi o que era para falar. E eu vim aqui dar essa última chance para mim mesmo, para ver qual era o recado. E ali o Espírito Santo falou assim, ó, prega para ele. É por isso que eu te chamei aqui. Eu comecei a pregar sobre o Espírito Santo, sobre a volta de Jesus. E aquele menino ali, ele foi, eu saí depois de vir para São Paulo, e ele continua até hoje na fé, pelo poder de Jesus Cristo. Aí, ele não é adventista ainda, ele estava na Universal, mas ele já está sabendo dos mandamentos da igreja adventista. Lá na região dele não tem adventista ainda perto, mas ele já sabe. Na hora certa, a gente vai passar lá e vai levar ele, fazer uma caravana lá com ele, para levar na igreja, para um trabalho com ele. Mas, queridos, para ir para a parte final aqui, faltava apenas uma semana para acabar ali o processo, para mim ir para a faculdade. Estava acabando a reportagem. E eu me lembro que o líder nosso deu uma última oportunidade. Falou assim, agora vocês vão fazer aí, pegar o celular de vocês e vão tentar vender para os amigos, familiares, vizinhos de vocês. Topam? Eu falei, beleza, vamos lá. Eu tinha mais de 3.000 contatos. Eu falei, agora eu vou vender para muita gente aqui, né? E meus amigos começaram a vender antes de mim. E a galera falava assim, ó, vendi uma coleção, vendi uma assinatura, vendi isso, vendi aquilo. Eu falei, opa, eu aqui. Aí eu comecei a mandar um monte de mensagem. E meus amigos vendendo. Aí eu fui olhar a mensagem dos irmãos, aí todas as mensagens tinham uma coisa em comum. Todas. Era assim, ó. Parabéns, estou orando por você. Parabéns, Deus vai contigo. Eu estou orando por você, vou clamar por você. E eu falei, amém, muita oração, mas nem uma vendinha, ninguém vai comprar aqui um negócio. Que prova é essa, Senhor? E ninguém. Aí chegavam alguns irmãos e falavam assim, Vinícius, quanto é que você está precisando? Eu já revoltado ali, né, com a situação, eu falei, R$16.200. Se tiver, você que vai orar, então ora aí, mano. Aí falava para eles, né? Aí acabou o processo. Só tinha um dinheiro para voltar para casa. Voltei para casa, arrumando as malas pela fé, porque eu tinha uma certeza. Deus me chamou, não sei como ele vai arrumar, mas ele vai arrumar, porque Deus nunca deixa a gente na mão. Arrumei as malas, minha mãe, e aí, Vinícius, tudo bem? E eu, mãe, tá tudo certo, fica tranquila. Tá mesmo, minha mãe, tudo certo, não queria preocupar ela. E arrumei as malas, preparando para vir embora. E antes de vir para cá, Deus me acordou numa noite e comecei a clamar pelo Espírito Santo. Eu não dormi aquela noite, na verdade, eu dormi de joelhos ali,
algum pouco antes, umas horas antes de ficar claro, eu comecei a clamar, o Espírito Santo me acordou e falou, clama, porque eu estou usando uma bênção para te dar. Eu comecei a clamar, chorei, cochilei ali de joelho, acordei, e naquele mesmo dia, arrumando as malas, saindo para a faculdade, sem dinheiro, mas com muita fé. E é isso que Deus quer às vezes. Não quer recurso, não quer capacidade, Ele quer só a nossa fé, a nossa disposição. E eu me lembro que naquele momento, eu recebi ali, arrumando as malas, vindo para cá, eu recebi uma mensagem do Espírito Santo. Olha o seu celular. Quando eu olhei o celular, tinha uma mensagem de uma irmã que tinha me perguntado quando eu precisava. E ela falou, Vinícius, olha, eu tinha uma bênção para receber, há muito tempo atrás. Era uma bênção que estava para cair há muito tempo, mas ela caiu essa semana. E desde que ela caiu, o Espírito Santo tem me usado e acordado todas as noites. Não ter deixado de dormir, que é para te depositar um valor para você. E esse é o valor, tá aí. Tomei a ousadia para mandar na conta do NASP, tá aí para você, Deus te abençoe. R$16.200. Para a glória de Deus. Na hora o Espírito Santo veio e falou assim, ó, tá vendo? É para isso que eu te chamei. Eu confio mais uma vez no meu chamado para você. Eu estou contigo. Pode ir que eu não vou deixar você na mão. E aí Deus guiou mais uma vez, Wagner. Irmãos, eu fico olhando a história dele e tem pastores aqui agora com a gente e essas histórias se repetem na vida dos pastores, né? Desses milagres que se a gente parasse para contar aqui, o Senhor confirma nosso chamado e faz isso aí que fez com ele. Com tantas outras pessoas já aconteceu. Comigo, minha conta foi 8 mil, quase 9 mil reais que o empresário pagou. No último semestre, tinha nada. Como você, voltei da comportagem, zero. E Deus abriu as portas, né? Deus abre portas em lugares que a gente nem imagina, para ficar evidente que foi Ele que abriu, né? Deus não usa lógica, muitas vezes. Deus usa recursos para convencer a gente que Ele nos ama todo o tempo. Agora, deixa a gente ir para a parte final desse testemunho, lembrando uma coisa nessa fase que o pastor Vinícius disse aqui. Quando Deus nos chama, você tem certeza do chamado de Deus, não esqueça, querido, não esqueça, as dificuldades virão. A gente tem uma ideia equivocada de que, porque Deus nos chama, não haverá problemas, não haverá dificuldades, entende? Isto não é verdade. Isto não é verdade. O amigo estava comendo arroz e a mistura era arroz. E foi Deus quem chamou. Então, se você já se batizou, se você está esperando para se batizar, se você é adventista há muito tempo, está passando por dificuldade, faz parte do processo, irmão. Porque Deus só pode, muitas vezes, burilar o nosso caráter nas dificuldades, porque nós não ouvimos de outra maneira. As provas vêm para trabalhar em lugares no seu coração que Deus não consegue alcançar de outra maneira. Então, Rosélia, toma isso como sua bênção, Rosélia. Estou vendo você aí, viu, filhinho? Toma isso como sua bênção. Você está no hospital, né, Rosélia? Está no hospital hoje. Eu vou mostrar a Rosélia, daqui a pouco eu volto, pastor Vinícius, e vou falar o coração da Rosélia nesse momento, tá? Rosélia, você está aí no hospital agora. Estou falando com você diretamente. Chamei você, estendi sua tela. Só Deus está com você, filha. Ser fiel a Deus, Rosélia, nunca foi sinônimo e nunca será de ausência de dificuldades. Ser fiel a Deus significa ter sempre o Senhor presente conosco todo o tempo. E nesse momento, Rosélia, o Senhor nos chamou para orar por você. Isso não estava programado aqui. Mas eu vi você e falei, vou orar pela bênção que a Rosélia precisa. Você vai logo sair desse hospital e vai voltar para sua casa, para o seio da sua família, com a bênção do Senhor, tá bom? A sala 57 vai orar por você agora, tá bom? Santo Deus, abençoa a Rosélia, Deus. Está assistindo a sala lá do hospital. Está ouvindo a história de fé do pastor Vinícius e nasce no coração dela a crença, mais forte ainda das bênçãos de Deus. Que a Rosélia tenha, além do desejo de ser curada, de voltar para casa, uma consciência maior ainda do chamado
muito poderoso que o Senhor Jesus faz através do seu Espírito, que é a nossa entrega da nossa vida a Jesus inteiramente. Ser curada e voltar para casa é uma grande bênção para a vida da Rosélia, e nós, olhando apenas o que vemos, crendo que o Senhor vai responder naquilo que o Senhor vê, restaura a saúde da Rosélia e devolva ao seio familiar. Mas, por favor, ó Deus, mais do que isso, que a Rosélia e todos nós que aqui estamos temos a nítida compreensão de que mais importante que o corpo restaurado é a mente restaurada, a alma restaurada, a imagem do Senhor Jesus. E muitas vezes não importa se a doença será curada, não importa se eu vou conseguir desobstruir obstáculos que estão impedindo, não importa. Importa que estejamos salvos em Cristo. Então, coloca no coração da Rosélia, Deus, o desejo de ser completamente curada por Cristo da sua alma. E se for da tua vontade, Deus, nós temos fé suficiente para crer. Restaura a saúde física e devolva a Rosélia para o seio da sua casa. Com esta bênção eu peço que o Senhor trabalhe na vida de todos os que estão enfermos. Todos. E eu quero citar aqui mais uma vez o pastor Arlindo Rossi, que está numa luta severa contra o câncer. Abençoa sua esposa, que luta com ele todos os dias, representando aqui aqueles que lutam contra o câncer e outras doenças. Reabilita-nos, ó Deus, restaura-nos para a tua glória, por Jesus. Amém. Rosélia, Deus te abençoe, viu, amada? O Senhor Jesus está com você, tá bom? Depois a gente, na pipoca, conversa um pouquinho, se der tempo. Muito bem, deixa eu voltar aqui com o pastor Vinícius, que está nos agraciando com seu testemunho. Pastor Vinícius, daí você se forma pastor, hoje é capelão. Capelão, para você que não é adventista, nossas escolas têm um serviço religioso. E os pastores novos, assim, geralmente que não são casados ainda, a igreja começa a trabalhar e a aperfeiçoar esse pastor, capacitá-lo para o ministério nas escolas, fazendo exatamente esse serviço religioso, que é uma tremenda bênção. Você, Vinícius, pastor, já tinha o hábito de buscar o Espírito Santo na madrugada, né? Encontrou a sala 57. Como é que tu achou a sala, varão? Fala para mim aí. Eu sempre busquei, assim, pela manhã, eu sempre gostei de estudar, acordar de manhãzinha, né, cedo, e buscar material, sempre gostei de estudar meditação, a lição e tudo, mas eu queria que algo a mais, eu procurava às vezes, porque às vezes a gente acorda na correria, ou às vezes acorda mais cedo e estuda, e fica em oração, mas a gente sente um desejo de algo a mais, sabe ali? E já tinha algum tempo já orando, Senhor, será que não tem nenhum programa assim na madrugada que fale sobre o Espírito Santo? Então eu entrei em alguns programas, assim, algumas lives, mas eu vi que ou estava pendendo muito para o lado empreendedor, sabe, motivacional e tal, falando sobre, sendo um coach ali, um pregador ali, mas não estava falando nada sobre o Espírito Santo, pouquíssima oração, pouca Bíblia, muito argumento humano. E eu falei, legal, até motiva, mas eu não quero isso, eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa maior motivação. E aí eu comecei a buscar ali de um lado para o outro, buscando alguns canais ali no YouTube, alguns locais, alguns vídeos. E aí eu me deparei com a Sala 57, eu ouvi uma galera falando da Sala 57, e eu fiquei, puxa vida, isso o que é? E aí eu me surpreendi. Primeiramente, a primeira coisa que eu vi foi o resultado o tanto de gente acordada. Não é possível. O tanto de gente acordada essa hora aqui, a visualização, o que está acontecendo aqui? Qual é o cantor que tem essa visão, né? Qual é o pregador que está aqui? Quem é que está nesse local aqui? Qual é o movimento? Aqui estão sorteando alguma coisa? Se pode acordar nessa hora, o que está acontecendo? E as visualizações ali, e eu olhando, eu falei, deixa eu ver. E eu vi que não era nada mais, nada menos do que Bíblia, oração, louvor e testemunho. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso, né? Algo a mais que eu me sinta ali, e que a gente estuda a lição, a gente ora, a gente clama pelo Espírito Santo. E aí eu vi o poder do Espírito Santo agindo. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhado. Até hoje, toda vez que eu vejo esse movimento, eu fico maravilhado, porque não tem outra explicação a não ser o avivamento do Espírito Santo acontecendo. Ô Vinícius, enquanto você falava do rolezinho,
eu traçando um paralelo, né? O Senhor Jesus o fez famoso. Você tem que ser famoso, amigo. Não do rolezinho. Não do cara que está movendo um monte de jovens para longe de Deus, não. Você hoje tem que ter fama. A mesma fama que precedia Jesus Cristo deve nos proceder. É a fama de sermos reconhecidos por levar pessoas a Cristo. Amém. Glória a Deus. Olha só, o pastor Vinícius, cara, vai sempre arrebanhando gente. E aí a Sala 57 vem para a internet, cara, e causa este avanço do reino de Deus na internet. E nós experimentamos algo parecido com o que você experimentou lá no mundo, mas aqui no reino. Nós marcamos encontros nas regiões no Brasil. Estamos com encontro com a Ellen lá na Itália, outros Estados Unidos. Agora vamos aí para perto de você, com o pastor Esmeraldo. É muito bom quando a gente se encontra, porque a gente gosta de tirar foto junto. A gente se abraça, a gente chora junto, a gente ora junto, estuda a Bíblia junto. A gente quer se conhecer, a galera da sala. Vai acontecer aí dia 13 de maio. Se tudo correr bem nessa data, sexta e sábado estaremos em São Paulo, junto com os pastores daí. Pastor Esmeraldo está nos ajudando. Estaremos juntos aí nessa. Ou você vai estar lá, uma bênção. Cara, é isso, é o encontro agora dos servos de Deus que estão na madrugada, clamando pelo Espírito Santo, e a gente quer experimentar junto isso. Do jeito que Deus fez famoso no mundo, amigo, Ele quer te fazer famoso aqui, com uma diferença muito grande, para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Esta é a fama. Não é você o centro dessa fama. O centro dessa fama é Cristo. A luz não está ligada em cima de você. A luz está ligada em cima de Jesus. A diferença não é você que aparece. É Cristo que aparece. Ele só usa você como o caminho. Isso é lindo. É lindo demais, irmão. Glória a Deus, hein? Pastorzão, deixa eu só... Opa, falar um pouquinho aqui. Eu amo esse homem aí, Esmeralda é uma bênção. Sorriso de Deus, irmão. É bem rapidinho, né? Estou aqui acompanhando o testemunho poderoso do Vinícius aí e a pregação poderosa. Que com um amigo, ó, vou até mostrar o amigo aqui, só deixar o semáforo fechar aqui, se fechar. Estou aqui no Uber. E o Adelso, inclusive, está acompanhando um pouquinho aqui o testemunho. Você está aparecendo aí. Ó, Adelso. E aí, Adelso? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Adelson. Bom dia, Adelso. Deus te abençoe, hein, mano? A nós todos, a vocês também, um ótimo dia, ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a nós todos, né? Amém. Maravilha. Deus te abençoe, mano. Amém. Estou aqui com a Adelso, acompanhando um pouquinho o testemunho no Uber, quase chegando aqui na Associação Paulista Sul. E o Adelso disse, inclusive, que está vivendo um dilema aqui, porque a mãe puxa para um lado, a esposa puxa para outro, e ele tem 2 Bíblias aqui, rapaz. Uma Bíblia de 45, que ele está com ela há 45 anos, uma outra que está há um tempão aqui, de 30 anos, mas Deus me deu a alegria e a felicidade de pegar o Uber hoje com o Adelso aqui e acompanhando esse testemunho poderoso do Vinícius, ver a irmã aí no hospital, acompanhando também, acompanhando a sala, né, de lá do hospital, e às vezes nós temos condições favoráveis, né? Mas foi uma bênção, só para dar uma luzinha e apresentar o Adelso para a sala aqui, essa sala poderosa que é a sala 57. Ô, pastor, vira para Adelso aí de novo, ele vai ouvir uma coisinha da sala. Vira aí. Ele tá dirigindo aqui, mas ele vai ouvir. Foi na orelha dele, meu pastor. Adelso, a sala 57 tem 4 coisas para te dizer, irmão. Nós amamos você. Nós precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, Adelso. Pastor Deus te Wagner, abençoe no seu dia. Vamos de novo? Vamos de novo. Nós amamos você, Falhou Adelso. um pouquinho, fala de novo aí. Vamos lá. Nós amamos você. Nós precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus.
E eu creio Amém. mais em Deus do que você existe, irmão. Amém. Grande abraço, viu? Obrigado, um bom dia para vocês de novo, um ótimo dia e que Deus abençoe nós todos, né? Que hoje um dia seja próspero e feliz, né? E a gente viver de alegrias também, que o país precisa disso, né? Alegria, né? União, né? É o que o nosso país precisa, né? Nem, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a história, né? E seguir a Deus, né? Que é muito importante. Não é isso? Glória a Deus. É isso aí. Amém. Obrigado, Adelson. Grande Maravilha. abraço. Ó, nós chegamos aqui ao nosso destino e eu não posso deixar de fazer uma coisa aqui com o Adelson. Eu falei para ele, olha, essa sala é poderosa, eu vou pegar o contato do Adelson aqui, vou colocar o Adelson na minha lista de transmissão e ele vai receber todos os dias de manhã o link da sala 57. Está combinado, Adelson? Ah, tá combinadíssimo. Sim, E sim. vai entrar, Adelson? Sim, com Vai certeza. ser benção, hein? Ô, maravilha, é isso aí, a sala Aí crescendo e sim, testemunhando. pastorzão. Vou dispensar o Adelson aqui para ele continuar o trabalho. Já estou aqui na frente da associação e que Deus nos oriente e nos ilumine neste dia. Grande abraço para todo mundo e um bom dia com alegria para todo mundo. Vinícius, feliz de ver aí. E dia 13 de maio, nós estamos aí num probleminha com a data. Depois eu conversar com o pastor Wagner, né, que a gente está querendo fazer aqui na igreja do NASP. Só que essa data está ocupada. Mas eu vi hoje aí a nossa professora da Escola Sabatina dizendo que já comprou a passagem. Eu falei, rapaz, não dá para mudar. Mas depois a gente conversa aí. Deixa o Adelson trabalhar aqui. Grande abraço aí. Abraço, fera. Deus abençoe. Abraço. Olha que coisa, né? O programa ao vivo faz isso, irmãos. Ao Nos vivo, dá a né? possibilidade de ver experiências muito diferentes. É o Espírito Santo, né? Amigo, Quando a gente solta o freio, né? hoje você trabalha com muitas crianças. Você disse que tem uma classe bíblica, um pequeno grupo Isso. que começou com a leitura da Bíblia, e hoje você influenciado já pela sua experiência, pela sala, você tem levado 200 jovens a buscar o Espírito Santo. Vamos terminar com esta parte e orar. Vamos lá, eu estava no NASP e eu sempre via algumas meninas ali e os meninos também. Acabavam o culto, eles ficavam lá e faziam o piquenique, ficavam o dia todo lá, né? Aí eu pensava assim, puxa vida, o que esses jovens podem fazer, né, se colocar à disposição do Espírito Santo? Então eu chamei ali, éramos em 7 e começamos a colocar o sonho de Deus no nosso coração. E nós começamos a clamar para Deus nos dê pessoas. Nós queríamos fazer um pequeno grupo. Então, marcamos ali a reunião. A primeira reunião éramos nós 7, numa casa no Capão Redondo. Eu me lembro que começamos a clamar, pedindo para Deus para que o Espírito Santo não inunde a casa e fale ao nosso coração. E eu me lembro que nós orando, nós colocamos uma coisa no coração. É Bíblia, louvor, oração e testemunho. Isso, deixa Deus fazer a obra. Sem muita coisa, muitos aparatos. E eu me lembro que em 2 meses já tinha mais de 150 jovens na casa. Assim, era uma casa, alguns cômodos, né? Mas o que a gente usava eram 3 cômodos. Gente assim na escada, no chão, assim, do lado, no sofá. E gente chegando todo tempo. E o mais interessante era ouvir a história de como as pessoas iam chegando. Teve uma menina, eu tentei contato lá trazer aqui para me testemunhar, não conseguimos, mas ela veio lá da Zona Leste, outro aqui na Zona Sul de São Paulo, é o outro lado, né, São Paulo. Ela veio para uma balada e ela sentiu para o Espírito Santo, para olhar o celular, e o Espírito Santo foi guiando ela, e ela viu um banner do pequeno grupo, e ela veio lá para até aqui, buscando esperança, alguma coisa assim, e ela veio andando, caminhando de um lado para o outro no metrô, não sabia onde é que era, saiu perguntando e chegou na sala. E ela sentiu ali a esperança. Ela recebeu o estudo bíblico, ela foi batizada, assim como outros foram batizados aí que estavam na balada. Na balada sentiu o Espírito Santo para sair de lá e saíram e foram para a sala lá também para nosso pequeno grupo. E hoje aí somos um grande movimento. Nós demos uma pausa agora para as férias, para a galera ir viajar cada um para um lado e levar o pequeno grupo onde eles forem. E agora estamos retornando. E é um grupo que, se deixasse abrir mais espaço, mais cresce, porque o Espírito Santo tem sede de salvar. Nós temos que ter sede de salvar também. 200 jovens sendo estimulados a uma adoração simples, bíblica, profunda, na busca pelo Espírito Santo.
E o pastor Vinícius está replicando isso na sua experiência na escola. Amados, isto é o que nós precisamos na sala. Que você replique sua experiência aqui, aonde você estiver. Porque dessa maneira, o movimento cresce e a gente não tem nem noção do desdobramento disso, porque não aparece. Imagina quantos jovens desses já afetados pela vida no espírito, que o pastor Vinícius já tinha prática antes da sala, fortalece essa prática dentro da sala e começa a compartilhar com seus alunos. Imagina o desdobramento disso, de histórias que a gente nem conhece, que o Espírito Santo vai sendo conhecido por pregação e por prática, pregação e testemunho, e aí a gente não tem noção de como isso se propaga. E é nessa esperança que eu, pastor Wagner, creio, o Senhor vai levantar uma geração que vai clamar pelo Espírito Santo como quem quer receber, e a chuva serôdia virá. Eu Amém. creio nisso. Eu creio nisso. O Senhor não levantou a Cela 57 à toa, não levantou outros movimentos à toa, não levantou o pequeno grupo do pastor Vinícius à toa, não colocou professores de teologia nesta sala à toa. Nós cremos na formação de uma geração que vai clamar como quem quer receber, e a chuva serôdia virá. Pastor Vinícius, você tem que trabalhar a escola cedo. Muito obrigado pela sua participação. Amei conhecer você. O pastor Vinícius é mais um rosto que faz parte da sala, que a gente não conhecia e que agora nós conhecemos. Amém. Muito obrigado, pastor Wagner. Obrigado a cada um de vocês que também está aqui assistindo, que assistiram, que estão aí, talvez, aí, estou vendo alguns na sala, outros no quarto, na cozinha, outros no carro, igual o pastor Esmeralda, outros no trabalho. Quero dizer que já amo muito vocês em Cristo Jesus. Já estou em oração por vocês e tenho a certeza que hoje, mais uma vez, nós somos batizados pelo Espírito Santo. E isso é motivo de muita alegria de sairmos para o trabalho, para a rua, para as compras, para todos os lugares, vibrantes e radiantes, porque nós estamos com o Espírito Santo e nosso Jesus, muito em breve, vai voltar. Deus abençoe você. Garotinho, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? E vou orar para Deus colocar uma serva do Senhor aí para fazer a parceria no ministério. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Faz a última oração, Vinícius, para a gente encerrar essa atividade hoje. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, Pai. O Espírito Santo passou aqui, Pai, de casa em casa, de coração em coração, falando conosco. E mais uma vez, hoje, nossos pecados foram perdoados. Nós recebemos aqui hoje, Pai, uma página em branco para construir, Pai, um novo dia, uma nova história, Pai. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo, pelo abraço acolhedor do Teu poder do Espírito Santo, Pai. Eu entrego neste momento, Pai, cada integrante dessa sala, cada lar, cada familiar representado, Pai. Cada integrante aqui, Pai, talvez do ambiente de trabalho, numa faculdade, que o lugar, Pai, onde eles pisarem a planta dos pés, quando nós entrarmos lá, Pai, que o Espírito Santo vá à frente, que os anjos do Senhor tomem aquele lugar, Pai, e que as pessoas que estão lá possam sentir uma atmosfera diferente, Pai. Eu entrego agora o nosso coração em Tuas mãos, por favor, Pai, que nada possa tirar o sorriso do nosso rosto, que nada possa apagar nossa alegria e que nós possamos estar conectados contigo através do louvor, da oração, através da Tua palavra durante todo o dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Amém. A todos vocês que permaneceram conosco até agora. Nós queremos desejar um bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Deus abençoe, pastor Wagner. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Alegria para todos. Bom dia. Dizer. Pastor Wagner, preciso falar contigo. Preciso falar contigo. Tchau. Tem alguém que quer falar com o pastor? Tem um querendo falar com o pastor Wagner aí. Tchau. Tchau, pastor Wagner. Bom dia.